Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. É fato que a representatividade feminina na política vem aumentando, mas as mulheres ainda são minoria no executivo e legislativo. Só para citar alguns exemplos, nas eleições deste ano, 91 mulheres foram eleitas para a Câmara dos Deputados. Isto representa apenas pouco mais de 17% de um total de 513 parlamentares. No Espírito Santo, das 268 candidaturas femininas, apenas 5 mulheres conseguiram se eleger. E uma delas é a Jaqueline Rocha, única mulher eleita para compor a bancada federal capixaba no Congresso e primeira mulher preta a se eleger deputada federal no Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, deputada, aqui ao Ponto de Vista. Muito obrigada, Telmo. E esse ponto é muito importante da gente debater, porque o Espírito Santo merece aumentar essa bancada para as próximas eleições e provar, né, que esse fato de 285 candidatas colocaram seu nome à disposição é porque as mulheres se interessam e querem participar da política. Pois é, você foi eleita com mais de 51 mil votos e já chega fazendo história, sendo a primeira deputada federal preta da história do Espírito Santo a ir para a Câmara Federal. Você esperava um resultado desse ou surpreendeu? Primeiro que nós, assim, já temos um trabalho muito grande, inclusive dentro do partido que eu represento, que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, ao qual sou presidenta hoje. Nele, inclusive, nós fizemos um projeto chamado Elas por Elas. Fui candidata a governadora em 2018, fiquei em terceiro lugar. E foi justamente nessa mudança estatutária que fizemos internamente que nós implementamos paridade, cotas étnicos raciais, cota geracional, para a gente poder realmente dar uma roupagem ao formato das direções partidárias que a gente tem. Hoje no Espírito Santo são 54 diretórios municipais e eu sou a única presidenta também, mulher e negra, do PT do Brasil a presidir um diretório. Então isso era um símbolo não só para mim, mas também para outras mulheres que estavam vindo através desse projeto de participação feminina, seja no movimento popular, no movimento sindical, no movimento comunitário, porque a gente sabe que a política é uma ferramenta de transformação, mas que nós precisamos ter as mulheres participando, porque a gente faz parte de mais de 50% da composição da sociedade, né? Então é muito importante. Você diria que ainda há um machismo estrutural dentro das estruturas dos partidos, mesmo até no PT, que é um partido cujas bandeiras é a inclusão, né, e também a ampliação dos direitos das mulheres e de outros segmentos sociais. Ainda assim, existe um pouco esse machismo estrutural? Com certeza existe, até porque nós somos forçados, às vezes, a reproduzir, seja no nosso trabalho, seja na comunidade. Enfim, enquanto a gente não tiver uma educação não sexista e esse combate ao patriarcalismo que a gente vivencia no dia a dia, como o fato das mulheres receberem menos do que os homens, pelo simples fato de serem mulheres, é algo que foi implementado e que está naturalizado entre nós. E quando a gente fala da vida política, basta a gente perceber que nós tivemos uma presidenta, né, e o que aconteceu com ela sobre o argumento dali do impeachment, né, que para nós não foi impeachment, né, foi um golpe realmente, golpe contra a democracia e contra essa representatividade também das mulheres. Então o nosso desafio enquanto partidos políticos, que aí não é só o do PT e nem só o da esquerda, é fazer com que essas mulheres realmente tenham voz e tenham espaços. E aí a gente está falando de financiamento público, porque às vezes é mais fácil para um homem captar recurso para fazer campanha do que, por exemplo, para uma mulher. Às vezes, até mesmo dentro da política, você via um tempo atrás que as mulheres eram ótimas para serem cabos eleitorais, mas não para disponibilizarem o seu nome, para serem candidatas e representar. Então isso faz parte da desmitificação e do espaço que a gente tem que buscar diante dessa reforma eleitoral que teve recentemente, mas é lógico que eu luto ainda para um dia que a gente possa ter paridade de verdade no Congresso,
na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais. A que você atribui essa votação tão expressiva e também tão representativa, não apenas para as mulheres, mas também para a população negra? Olha, aqui no Espírito Santo foi o último lugar da costa brasileira que nós tivemos atracado no Porto de São Mateus um navio negreiro clandestino. O Espírito Santo tem um passivo muito grande com a população negra e nós precisamos realmente ter não somente a visibilidade, mas assumir a pauta racial como uma construção da sociedade como um todo. Então, sem dúvida alguma, ser de fato a primeira mulher negra a ser eleita é algo que eu não estou só representando a mulher negra de agora, mas sim o nosso passado, a nossa ancestralidade. E eu quero carregar isso com muita honra, até para que outras pessoas também venham depois de mim e com certeza a gente possa ampliar essas vozes e esse espaço, seja onde for. Você acredita que hoje a população negra ela já se sente mais representada, tendo negros no parlamento e também no executivo e, consequentemente, já estão votando mais nesses candidatos? Eu acho que não é só a questão do voto em pessoas negras, mas é a busca também por uma sociedade antirracista. Até porque é isso que a gente luta. As pessoas não negras também fazem parte de uma construção que vem a contar a história que a história não conta, né? Então, quando a gente teve a primeira Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, que foi no governo do Lula, Secretaria de Mulheres, quando a gente teve aprovado a Lei 10.639 para poder contar a história do povo negro e falar o que foi o processo de escravização de pessoas trazidas da África para o Brasil, isso nos coloca numa condição de muitas vezes ter que buscar esse espaço, essa voz que até então nós não tínhamos, né? Então o legislativo, o executivo, essas criações, a participação dos conselhos populares abriu um novo formato, né? E com certeza a população negra, que é praticamente a maioria da população brasileira e é também o retrato da população do Espírito Santo, ela sabe que para poder enfrentar alguns gargalos e alguns passivos que a gente tem nessa questão do racismo estrutural, nesse enfrentamento, precisa ter pessoas que estejam lá e que sejam antirracistas. Então, o voto negro, o voto nas mulheres negras, ele foi sendo impulsionado. Inclusive, relembro aqui, Thelma, que em 2015, ou seja, recente, nós tivemos a primeira marcha de mulheres negras no Brasil, com uma articulação, inclusive, da agora minha colega, né? Já era colega de partido, mas agora colega deputada federal Benedita da Silva. Então, nós queremos essa representatividade para unir, de fato, a sociedade. A gente precisa de diálogo para desconstruir os preconceitos, mas a gente precisa de política pública para poder desconstruir o racismo. Agora, o fato de ter sido a única mulher eleita para integrar a bancada capixaba no Congresso não deixa assim um saborzinho de frustração, não? A diminuição da bancada feminina é algo que mostra o retrato do Espírito Santo de hoje, né? O estado do Espírito Santo em que nós vamos ter que lutar muito para poder trazer outras colegas, outras companheiras para esse espaço novamente. Então, assim, para mim é uma responsabilidade muito grande. Eu fiz uma comemoração parcial, porque eu gostaria muito que a gente tivesse hoje com uma bancada muito maior, com mais mulheres, até porque aqui no estado do Espírito Santo é um dos estados em que mais a gente convive com a violência contra a mulher, assim também como a gente convive com o genocídio da juventude negra. Então, são duas pautas que, se a gente não abraçar efetivamente para buscar ter soluções, como o combate da feminização da pobreza, mais oportunidades no mercado de trabalho, a educação não sexista, como eu falei anteriormente, é algo que vai travar o debate e o próprio desenvolvimento, né, do Estado do Espírito Santo. E o que a gente quer é uma maior participação. Pois é, com relação às suas propostas, você citou aí a questão do direito da mulher, do feminicídio, a violência, né, que Sim. infelizmente é um problema ainda muito sério, não só aqui no Espírito Santo, mas também de uma certa forma no Brasil, a questão da execução, né, de jovens negros, principalmente de periferia, enfim,
uma série de questões ligadas a este público, a população LGBTQIA+. Que propostas você já tem em mente para apresentar lá na Câmara dos Deputados com relação a esses coletivos? Bom, primeiro que a gente precisa voltar a reativar o Conselho e os debates, né? A gente teve aí um desmonte muito sério nas políticas públicas, no que seria o Ministério das Mulheres, nas secretarias, no Ministério de Promoção de Igualdade Racial. Então, uma das coisas que a gente mais precisa olhar agora é que, com a questão do teto de gastos, saúde, educação e assistência, quem está na linha de frente desse desmonte são as mulheres. Então, se a gente falar de saúde, a gente tem que falar de saúde da mulher. Se a gente falar de retomada econômica no Brasil, a gente precisa falar da inclusão das mulheres no mercado de trabalho. E isso é uma das coisas que mais a gente tem feito. É muito bacana a gente falar do empreendedorismo, da superação, muitas vezes, dentro dos territórios que a gente convive, mas a gente precisa de colocar as mulheres como centro estrutural dessa política, assim como o combate ao racismo também. Então, o combate à feminização da pobreza, sem dúvida alguma, é uma dessas pautas. Você acredita que a luta, né, por essas propostas, né, para que esses coletivos realmente, né, eles sejam respeitados e tenham políticas públicas asseguradas de fato e direito e outras oportunidades, vão enfrentar certas resistências no Congresso, uma vez que nessa última eleição nós tivemos aí uma eleição significativa de parlamentares com um perfil mais conservador e com certas resistências a essas pautas mais progressistas. Vai ser um embate aí difícil, não? Vai ser um embate difícil porque a gente está vivendo um período em que grupos minoritários têm tentado promover a intolerância do que é a política. A política é discussão, a política é diálogo, a política é a participação popular e, sobretudo, respeitar a soberania do povo. Então, quanto mais a gente tiver audiências públicas para essas propostas, abrir realmente o orçamento para que o povo esteja lá participando, nós estamos juntos desse processo, criando uma conexão real com as nossas bases. E quem ganha com isso é a sociedade. Então, o debate sempre é bom quando ele traz propostas. Agora, quando é somente fundamentalista, quando é somente ofensas, esse tipo de debate não é o que agrega. Então, eu quero ter no Congresso uma postura que a gente possa abrir a discussão realmente e falar para o povo o que está acontecendo naquele momento, no dia a dia, quais são as votações, e ter uma ação que venha conectar o Espírito Santo com Brasília, porque nós não somos uma ilha. Então, para vencer esse período difícil, nós temos que ter proposta para as mulheres, para a juventude, para os trabalhadores do campo e da cidade, para a população LGBTQIA+, para o meio ambiente. Então, tudo isso faz parte de um todo, né? Já que a gente vive numa casa comum. Então, eu acredito muito que essa luta nossa, ela é feita com base no diálogo da proposição. Agora, não seria interessante também que os parlamentares, né, desse campo mais progressista, né, buscassem um diálogo com alguns setores da sociedade que consideram questões relativas ao direito das mulheres, da população LGBTQIAP+, dos negros, dos índios como privilégios, né? Existe essa visão ainda de determinados segmentos na sociedade de que essas garantias de direitos são privilégios, né? Então, não haveria essa necessidade de um esclarecimento maior? Porque rola muita fake news, muita desinformação a respeito disso. Como diz, né, tem uma frase, né, o sonho do oprimido às vezes é ser o opressor. Então, algumas pessoas, quando têm a oportunidade de estarem representando uma parcela do povo, elas não querem fazer proposição, ela quer ser opressora. Então, ela quer oprimir os direitos, como você mesmo disse. Se a gente fosse olhar, o Brasil todo é terra indígena, né? Se a gente for olhar, todo o nosso passado, seja desde o descobrimento até agora, foi um passado de um Brasil servidão. Um Brasil que vidas se perderam através de um engenho, através do trabalho escravo, através da exploração. Então, como é que a gente pode admitir que nos dias de hoje
pessoas com total esclarecimento desses temas nossos venham propor, por exemplo, reforma trabalhista, reforma da Previdência, retirada de direitos, né, de trabalhadores que dedicaram a sua vida toda a um país, a um estado, ao seu município, ao seu território, em adquirir o bem que ele mesmo tem direito de consumir. Então, através do diálogo, eu acredito que é possível reverter muitas dessas posições. Porque muitas delas estão baseadas em dogmas, e esses dogmas acabam sendo o principal alicerce para manter a incoerência diante de um Brasil que temos mais de 33 milhões de pessoas na linha da pobreza. Aqui na Grande Vitória mesmo, a gente vive com a situação de mais de 500 mil pessoas em situação de insegurança alimentar. Então, como é que pode temas tão caros a nós, como um dos estados e um dos países que mais produz alimento, a gente ter pessoas em situação passando fome? Então, quando a gente abre para essa discussão do Brasil real, a gente está falando, olha, podemos sim sentar na mesa para buscar propostas e a gente crescer o nosso país, a gente poder crescer as oportunidades das pessoas. A gente não pode achar que é apenas com frases de efeitos e bravatas que se resolve o problema da comida na mesa, do emprego e das oportunidades. Bom, a gente sabe que a política brasileira, né, ela precisa ser oxigenada, né, ela precisa se renovar e se renovar não apenas quantitativamente, mas qualitativamente. Aí tem a juventude que acaba tendo um papel importantíssimo nesse processo. Só que a gente observa, né, eu não sei se você tem essa mesma percepção de que o jovem hoje, ele que está meio que afastado ou alienado da política, não é? O que você acha que deveria ser feito para trazer esse jovem mais para a política e que ele tenha consciência de que ele pode ser um agente transformador desse processo para melhorar o nosso sistema político aqui no Brasil? Thelmo, eu acredito assim, a juventude ela é extraordinária, assim. Eu falo isso porque eu vim das comunidades eclesiais de base e foi no movimento da juventude, no movimento inclusive da época da juventude da Igreja Católica e depois na Pastoral da Criança, no movimento da Pastoral da Juventude, em que eu me encontro com muitas das lutas que eu me deparo até nos dias de hoje. Fui uma das fundadoras do Conselho Estadual, da primeira Conferência de Juventude, e hoje eu estou aqui, deputada federal, por acreditar que o caminho é a política pública, né? E poder separar as coisas, ou seja, eu comecei no movimento, dentro da igreja, tocando violão, participando do grupo, sendo catequista, mas não era esse formato que intervém somente na questão da política. A política ela precisa da institucionalidade. E aí, essa juventude de hoje está organizando coletivos nos territórios. Ela tem uma cena cultural muito forte, onde as referências, talvez o nosso desafio é entender o que é essa transição geracional. Porque para uma geração, a referência, por exemplo, musical, vai ser Legião Urbana, vai ser o rock, vai ser Engenheiro do Havaí, vai ser outros ritmos. Para uma outra vai ser Bethânia, vai ser Caetano, vai ser Gil. Para a juventude de agora, a referência é Ludmilla, é Isa, é Mano Brown, é Emicida. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo de transformação na cultura, na educação e principalmente quando a gente fala que mercado de trabalho é esse, que esse jovem busca, que esse jovem quer atuar, sendo que a gente não vivencia mais uma situação de um Brasil e de um Espírito Santo fabril. A gente vive a sociedade dos serviços, né? Hoje todo mundo virou um prestador de serviço. Todo mundo é alguém que está ali dentro produzindo um conteúdo, fazendo um trabalho no seu território, na sua comunidade. E é por isso que eu acredito muito no desenvolvimento local, feito por essa juventude, porque ela está ali nessa cena todos os dias, produzindo algo diferente. E com o acesso da tecnologia, isso é muito rápido. Então, vai mudando as formas e a juventude vai se adaptando. Então, eu acredito muito no potencial da juventude. Deputado, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Ponto de Vista.
né? Obrigada. E fica aqui os nossos votos de um mandato bastante promissor, com muitas propostas aí, não apenas para qualificar, né, a política, mas também que essas propostas tragam desenvolvimento, não apenas econômico, mas sobretudo de proteção social para a população capixaba. Muito obrigado pela sua presença e sucesso aí no mandato. Muito obrigado, Thelma. Agradecendo a todos vocês. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!